Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Estamos juntos aí mais uma vez, nesse período, infelizmente, de afastamento da escola devido a essa epidemia de coronavírus que estamos vivendo. Para preservar a saúde de vocês, dos nossos professores, dos nossos funcionários, temporariamente as aulas elas estão suspensas, mas nós estamos mantendo contato, estamos mantendo comunicação por meio do grupo de Zap da nossa turma 7202, Projeto Carioca 2 do CIEP JK em Manguinhos, tá? E como eu combinei com vocês, ao longo da semana, ao longo dos dias, eu estou enviando algumas atividades, algumas orientações, para que durante esse período de suspensão das aulas vocês possam realizar essas atividades, desenvolver a capacidade de vocês de leitura, de escrita, de interpretação, treinar aí o cérebro, não ficarem parados nesse momento, infelizmente, né, de afastamento das aulas. Além das atividades que eu vou enviar, que estou enviando e vou enviar, a própria SME, a própria Secretaria Municipal de Educação, também está semanalmente preparando atividades que nós estamos igualmente enviando para o grupo. Enviei aquele caderno de atividade, que é um caderno um pouco maior, com vários textos para leitura, interpretação, mas também há ali algumas atividadezinhas de matemática, algumas atividades ligadas à língua portuguesa, que eu achei bastante interessante e eu vou destacar algumas dessas atividades em especial para que nós possamos fazer juntos, tá? Nessa semana agora, que entra, né, segunda-feira agora, para essa nova semana, a SME enviou uma atividade de produção textual, ou seja, de redação, para que possamos aplicar o conhecimento que nós adquirimos nesse primeiro momento de aulas, né? E a atividade é essa daqui, eu vou mostrar para vocês e depois vou colocar também no nosso grupo. A atividade ela diz respeito à crônica. Vocês lembram da crônica? O que é a crônica? A crônica é um gênero textual, é um tipo de texto. Vimos que existem vários tipos de texto, né? O romance, o texto de aventura, o texto de terror, o texto jornalístico, né? As notícias de jornal, que tem a função de informar, e a crônica, que é um texto narrativo, ou seja, né? Uma história que está sendo contada, mas que tem características específicas, né? A crônica geralmente é um texto mais curto, é um texto menor, é um texto que fala de pessoas comuns, pessoas como eu, você, pessoas do nosso dia a dia, né? E fala de situações também comuns que afetam ou que fazem parte da vida das pessoas comuns. Outra característica da crônica que nós vimos é que a crônica é um texto com uma linguagem mais popular, né? Uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem também usada no nosso dia a dia, aquela linguagem com a qual falamos com os nossos amigos, que às vezes tem uma gíria, olá amigo, tá tudo bem? Valeu, maneiro. Né? A crônica ela não usa aquela linguagem formal, cheia de cuidados. Ela é uma linguagem natural, é a linguagem que o povo fala, que o povo usa, vamos dizer assim, no seu dia a dia. E a crônica fala de temas, como eu disse, que podem acontecer com qualquer pessoa, pessoas comuns, as donas de casa, os trabalhadores, os professores, os alunos, enfim. A crônica diz respeito a situações do dia a dia. E vocês se lembram que em aula nós trabalhamos uma crônica chamada Amores Virtuais, sobre a moça que já tinha quase 30 anos, nunca havia namorado ninguém e chegou à conclusão que a oportunidade que ela queria de encontrar um novo amor seria através de um site de relacionamentos. Mas aí ela se enrolou toda, mentiu as características, acabou se apresentando
de uma forma muito diferente do que ela era de fato. Lembram disso que trabalhamos em sala? A crônica Amores Virtuais e outras que trabalhamos, né? A menina que escreveu o diário reclamando que a mãe, né, insistia que ela tinha que dormir cedo porque senão ela ia perder o horário da escola, né? Mas ela argumentava com a mãe que os melhores programas passavam à noite, depois das 10. Lembram também dessa crônica que nós trabalhamos, né? Querido Diário era o nome da crônica. Então, a crônica são esses textos que falam de situações do dia a dia, situações do cotidiano, que envolvem pessoas comuns, alunos, estudantes, donas de casa, trabalhadores, casais, moças, como aquela da crônica Amores Virtuais, buscando o seu namorado na internet. Enfim, a crônica fala de situações banais, né? Banais seriam situações que não são situações extraordinárias, não são situações que ocorrem com personalidades importantes, com super-heróis, são situações que atingem eu, você, todos nós. Como, por exemplo, essa epidemia do coronavírus podia ser um tema para uma crônica, né? A corrida aos supermercados, às farmácias em busca do álcool gel e a falta de educação de muitas pessoas, né, quase que se matando nos supermercados para conseguir o álcool gel. Isso poderia também ser um tema de uma crônica, por exemplo, né? Então, o que o exercício da SME, que veio pela SME e que eu vou colocar no nosso grupo, e vocês irão realizar essa semana, o que ele propõe? Vamos ver? Olha lá. O exercício diz o seguinte, olha, aqui está o exercício, eu vou postar no grupo para vocês. Eu vou ler, mas vou postar tudo direitinho. Diz assim: a partir do estudo do gênero crônica, nós podemos mergulhar nas particularidades dos bairros cariocas. Mas o que é crônica mesmo? Consulte o seu material didático para relembrar as características do gênero crônica, o que nós já fizemos aqui. Nós já relembramos o que é a crônica, que tipo de texto é a crônica, quais são as suas características, né, os tipos de personagem que fazem parte da crônica. E aí o exercício propõe, de olho na crônica. A crônica é um gênero que tem a função de entreter o leitor, ou seja, é um texto que tem a função de distrair, de divertir às vezes, mas também de passar uma determinada mensagem, chamar a atenção para alguma questão. E é sempre um texto curto, um texto que trata de temas atuais que atingem as pessoas comuns. É um texto com tempo e espaço limitados. O que é isso, né? A crônica, ela não acontece, não é uma história que acontece, que se desenrola ao longo de vários anos, vários meses. Não, a crônica ela acontece em pequenos espaços de tempo e em locais específicos. Né? A menina dos Amores Virtuais, a crônica se passava num dia na casa dela, ela fazendo o cadastro na internet. Né? A crônica do diário, a menina que escrevia o diário, também é uma noite em que ela faz uma, né, descrição no seu diário sobre a sua chateação com a mãe, porque a mãe a obrigava a dormir às 10 horas da noite. Esse exemplo que eu dei, a possibilidade de escrevermos uma crônica sobre a disputa entre os vizinhos pelo álcool em gel no supermercado, então também se passa num dia, num momento em que as pessoas foram ao supermercado, num lugar específico, o supermercado. Então a crônica ela acontece, além de ser um texto curto, um texto menor, ela se desenrola também num espaço de tempo menor, às vezes num dia, em algumas horas, em alguns momentos, e também num lugar específico, pode ser na casa de uma pessoa, na rua, na feira, no supermercado, no quarto da menina que escrevia o diário, né? Além disso, nós já destacamos aqui
ela se caracteriza também, né, por apresentar uma linguagem informal, uma linguagem mais popular, ser um texto subjetivo. O que isso significa? Né? A crônica ela não tem a função de informar, ela não é como uma notícia de jornal que apresenta um fato, um acontecimento verídico. A crônica é um texto, muitas das vezes fictício, mas inspirado em situações reais do dia a dia, de situações que afetam as pessoas de certa forma, né? Mas ela muitas das vezes expressa também a opinião de quem escreve, a visão de quem escreve, do autor, o humor do autor ou a crítica do autor. Isso que significa dizer que é um texto subjetivo, ou seja, não é um texto que está tratando de um fato. A ciência busca uma vacina para o coronavírus. Isso seria algo objetivo, ou seja, um fato. Agora, será que a vacina, de fato, é uma solução para o coronavírus? Talvez o melhor sejam as pessoas fazerem a sua parte no seu dia a dia. Aí eu já estou emitindo uma opinião, aí eu já estou falando o que eu acho, o que eu penso, então é algo subjetivo. A crônica, diferente de uma notícia de jornal, ela é subjetiva. Ela às vezes expressa pensamentos, expressa opiniões, expressa sentimentos de quem escreveu, do autor, né? E a crônica, ela é um gênero textual muito comum em blogs, né, em sites da internet, em revistas, em jornais. Também há pessoas que escrevem crônicas sobre a política, sobre os bairros, sobre as dificuldades que a população enfrenta. A crônica é um texto, um tipo de texto que pode estar presente em diferentes meios de comunicação. No Facebook, tem pessoas que escrevem crônicas e postam no Facebook sobre vários assuntos, sobre relacionamento, sobre esportes, né, sobre filmes, enfim, vários assuntos podem ser tema da crônica. Vamos então, já que relembramos agora o que é crônica, vamos para o exercício? Olha lá. Produção textual. Vamos ver. Imagine que você tenha sido escolhido para escrever uma crônica sobre o seu bairro para publicar no jornal da escola. Pense nas pessoas e em situações cotidianas interessantes que ocorrem no seu bairro. Lembre-se que a crônica é escrita em linguagem informal, coloquial, como se você estivesse conversando com o leitor. Sua crônica pode ser narrativa, ou seja, narrando uma situação, narrando um acontecimento, uma história. Lembre-se dos elementos estruturais de uma crônica, ou seja, a crônica, assim como outros textos, ela tem que ter o início, a situação inicial, o meio, que é o desenvolvimento da situação, e o fim, que é a conclusão da história. Você pode consultar o assunto no seu material didático do Carioca primeiro semestre. Como esse material ficou conosco na escola, eu fiz o videozinho para relembrá-los, né, para nós relembrarmos juntos sobre o que é a crônica. E aí, você vai escrever, reescrever, corrigir, até chegar à forma final da sua crônica. Não esqueça de dar um título ao texto. Então, você tem a tarefa, né, ao longo aí dessa semana, agora, uma das tarefas, que é produzir uma crônica sobre o seu bairro. Vamos imaginar que a nossa escola, o CIEP-JK em Manguinhos, vai fazer um concurso de crônicas para colocar no jornal da escola. Vamos imaginar que a nossa escola vai criar um jornal interno para divulgar tudo o que acontece na escola, tudo o que acontece na comunidade, eventos que a escola vai realizar, e ela está procurando cronistas, ou seja, escritores, pessoas que possam divulgar o que está acontecendo no bairro. E você,
vocês serão um dos cronistas do jornal. Então, vocês terão que escrever uma crônica, ou seja, um texto curto. Esse texto pode ter aí de 3 a 4 parágrafos. Lembrando, né? Ele precisa ter o início, a situação inicial, o meio, o desenvolvimento, o desenrolar dessa situação e o fim, que é a conclusão, o desfecho da história, né? E a crônica, de certa forma, tem que falar do seu bairro, da sua comunidade. Então, nesse momento que estamos vivendo essa dificuldade do coronavírus e que vocês têm ficado mais tempo em casa, o que vocês poderiam falar? Que situações vocês têm vivido aí em casa? Briga de vizinhos, pessoas que não respeitam as orientações que estão sendo dadas, idosos que cismam em sair na rua, mesmo com o noticiário, as autoridades pedindo que as pessoas fiquem em casa, adolescentes que mesmo com a epidemia continuam a sair, a promover bailes. Eu não sei o que está acontecendo, que situação você poderia escolher para escrever a sua crônica. Escolha a situação e a partir daí desenvolva uma história. Né? O que vai acontecer na tua história? Quem vão ser os personagens? Né? O que eles vão fazer ao longo dessa situação? Qual é a conclusão da história? Então você vai tentar fazer a crônica e vocês vão tentar fazer a crônica e vão me enviar, vão fotografar e me enviar aqui no grupo, porque eu vou acompanhar aqueles que estão tentando fazer. Façam da melhor maneira possível, do jeito que vocês puderem. O importante é colocar a cabeça para funcionar, tá bem? Um grande abraço e vamos juntos aí nessa luta. Em breve, se Deus quiser, estaremos na nossa escola. Até mais!